Estamos de volta com o Direto de Brasília e antes de conversarmos com o nosso convidado especial, o professor Eduardo Luz, vamos ao nosso Direto Saúde. Hoje no Direto Saúde, iremos falar um pouco sobre clareamento dental. Para algumas pessoas, ter uma boa aparência é ter um visual bonito ou vestir-se bem. Para outros, é ter um sorriso mais branco. Segundo a pesquisa realizada pela Academia Americana de Odontologia Cosmética em 2007, a busca pelo clareamento dentário vem aumentando a cada ano. É importante consultar seu dentista para saber qual tipo de clareamento será recomendado para seus dentes, para torná-los mais brancos e harmônicos. O clareamento pode ser realizado em consultório ou em casa. O clareamento a laser é realizado pelo profissional dentista em consultório, concluído em apenas 3 sessões. No entanto, o clareamento caseiro pode durar de 2 a 3 semanas. Tanto realizado em consultório ou em casa, a eficácia será a mesma. Estamos retornando com o nosso Direto de Brasília, que é o jornalismo levado a sério, hoje entrevistando o antropólogo, professor Eduardo Luz. E a questão está levantada, está contigo a bola de novo, Carlos. Sobre os procedimentos demarcatórios, né? Em que governo começou exatamente essa situação? Importante que se diga, é uma ótima pergunta, porque me dá a oportunidade de corrigir uma injustiça, né, que é colocada por alguns setores da esquerda de achar que só agora, nos últimos 10, 15 anos, é que começou-se a se fazer justiça com as populações. Há um discurso de que só muito recentemente o Estado brasileiro reconhece os direitos territoriais. Um erro, um engano muito grave. Porque o Brasil, por incrível que pareça, isso não é o senso comum é que o Brasil sempre desrespeitou os direitos indígenas e tal. A verdade é que o Brasil é um dos países da América que mais respeitou direitos indígenas em toda a América. A colonização portuguesa foi extremamente respeitosa. Você tem as deliberações filipinas, as cartas filipinas lá de 1613, de 1600, comecinho ali de 1600, que pedindo que os colonos respeitassem os direitos indígenas, os locais indígenas, mas não havia ainda demarcação. Agora, já no Segundo Império, Dom Pedro II, por exemplo, ele mesmo identificou terras indígenas. Ele mesmo demarcou. O grupo Xerente com o qual eu trabalhei reconhece até hoje, incorporou na mitologia do grupo a pessoa de Dom Pedro Cabrais, que é uma mistura de Dom Pedro II com Pedro Álvares Cabral, que é um personagem mitológico que teria reconhecido os direitos territoriais do grupo. Então o Brasil vem demarcando terras indígenas há muito tempo, há muitos anos. Não é preciso dizer que o Parque Indígena do Xingu, por exemplo, foi demarcado. Você deve se lembrar, quem assistiu aquele filme, acho que é Xingu, dos irmãos Vilas Boas, fala sobre a demarcação do Parque Indígena do Xingu ainda na década de 60, salvo engano, né? Então, vários parques, várias terras indígenas foram sendo demarcadas ao longo de vários anos, de várias décadas, né? Eu não posso determinar um ano que isso começou, mas todo o século XX se demarcou. Contudo, nos últimos 40 anos, a partir de 85, começou a haver uma espécie de, eu diria assim, de uma normatização demarcatória, um processo mais correto de o que foi chamado de correto de se demarcar. E as demarcações tomaram vulto, monta e cresceram incrivelmente a partir do governo Fernando Henrique Cardoso. Mais precisamente, Fernando Henrique Cardoso é provavelmente o governo que mais demarcou terras indígenas. Acho que o segundo deve ter sido Fernando Collor de Mello e depois Lula. Mas, porque as demarcações, até, é claro, nós já falamos, é bom repetir, não há problema em se demarcar terras indígenas, é um direito concedido aos indígenas. O nome do direito, a meu ver, está errado, eles chamam de direito originário, algo que eu vou contestar em outras instâncias, quando tiver maior fundamentação, porque os indígenas não são originários das Américas. Qualquer ser que não seja planta e tal, aqui nas Américas, veio migrando para cá. Quase todos eles, ou com pouquíssimas exceções, alguns grupos se desenvolveram aqui, alguns animais, mas o resto veio migrando. Todos os seres humanos, por exemplo, são migrantes aqui nas Américas. A leva de imigrantes asiáticos que aqui chegou um pouco antes dos portugueses, talvez alguns 6 mil, 7 mil anos, mas existem grupos que chegaram aqui 200 anos antes dos portugueses, é o caso dos Tupaiús, ali no Tapajós. Esses direitos dão condições para a identificação de terras indígenas, tá certo?
Com base nele é que você tem essas demarcações. Infelizmente, essas demarcações, como foram colocadas por um extremo poder do executivo, tornaram-se um procedimento, o procedimento tornou-se obscuro, tornou-se opaco e fechado à opinião pública nacional. E foi isso que abriu a porta, escangalhou as portas para todo tipo de intervenção internacional que aconteceu majoritariamente no governo FHC e, sobretudo, no governo Dilma, no governo Lula, onde essa população, as minorias étnicas entenderam que agora é a nossa vez de arrebentar. Então agora é a nossa vez de entrar e estourar a demarcação e fazer as reivindicações territoriais as mais esdrúxulas possíveis. Professor, foi o que aconteceu. Com o seu conhecimento e mesmo a sua participação nesse tema, nessas comunidades, qual é a sua contribuição nessa questão? Eu creio ter sido talvez o primeiro, não sei se sou o único, mas fui certamente o primeiro antropólogo que, tendo sido membro da ABA, durante o período que eu estava dentro da ABA, durante o período que eu trabalhava para a FUNAI... A ABA é a Associação Brasileira de Antropologia. Perfeitamente. Durante o período que eu fazia parte da ABA e demarcava terras para a FUNAI, eu era elogiado, batia palma, recebia cumprimentos de todos os presidentes da FUNAI com quem encontrava, antropólogos nacionais, participava dos fóruns nacionais de debate acerca do tema e era respeitado como tal. No momento que eu comecei a debater ou questionar a situação, eu comecei a ser perseguido pelos meus pares. Mas por que o senhor começou? O que lhe levou a questionar essa questão? A constatação evidente, ficou muito clara para mim, da existência de ingerência internacional num processo que, ao meu ver, deveria ser soberano. O processo de identificação e delimitação de terras indígenas que desemboca numa demarcação deveria ser soberano, mas eu descobri processo de ingerências internacionais ou ingerência de grupos de interesses. É o caso das demarcações do Médio e Alto Rio Negro, aonde ONGs internacionais destinaram milhões de reais para que uma ONG no Brasil, e eu poderia citá-la nominalmente porque esse fato é conhecido, e vou até citá-la nominalmente porque é conhecido, o Instituto Socioambiental, essa denúncia não é minha, essa denúncia foi feita pelo então presidente da FUNAI, senhor Mércio Pereira Gomes, teria recebido à época $2.852.000 para aumentar o processo de demarcação em mais de 1 milhão de hectares. E eu fui um dos primeiros antropólogos a confirmar e comprovar isso, denunciei isso não só para órgãos de mídia brasileira, como a FUNAI, como a Veja, a revista Isto É e outros, como também para órgãos governamentais. Eu fui à ABIN denunciar isso, fui à Polícia Federal, fui à Inteligência do Exército denunciar isso, pouco foi feito, e eu comecei a denunciar isso para parlamentares brasileiros que começaram a ouvir e, para minha surpresa e satisfação, instauraram, a partir de 2015, a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, da FUNAI e do INCRA, do qual me sinto participante. Um balanço exatamente dessa CPI nesse quase um ano? A CPI foi fantástica, destampou uma série de irregularidades, mas só tirou a casquinha da ferida, não foi a fundo. Na verdade, a CPI teve, ao meu ver, um resultado simbólico fenomenal, porque mostrou, eu não sou mais só um cara que faz teoria da conspiração denunciando sozinho, agora eu tenho vários parlamentares que confirmaram e referendaram as denúncias que antes eu vinha fazendo e que mostraram que existe sim ingerência internacional, existem irregularidades, várias irregularidades, em mais de 20, talvez 30 terras indígenas, talvez seja muito maior o número de terras indígenas irregulares, mas só que infelizmente depois de um relatório fenomenal de 3.885 páginas, esse relatório foi enviado ao MPF, ao Ministério Público Federal, que, por sua vez, era um dos maiores indiciados. Vários procuradores do MPF foram indiciados por uma espécie de litigação injusta, favorável, uma espécie de engajamento favorável aos indígenas. Então, o MPF tem interesse zero em continuar com essas denúncias. Bom, nós vamos fazer mais um rápido intervalo e eu gostaria que o professor continuasse a nos esclarecendo quais os pontos principais detectados e que estão no relatório desta CPI que o povo brasileiro praticamente não tomou conhecimento. Nós já voltamos.